Vamos assistir como o Flamengo ganhou 6 títulos em um ano. Primeiro vídeo, primeiro react aqui na live. Depois dos recentes anos absurdos em 2019 e 2022, o Flamengo simplesmente fez de novo. 2025 marcou mais um ano extremamente vitorioso do rubro-negro carioca. Ganhou estadual, Supercopa, Brasileirão e ainda se tornou o primeiro brasileiro. Engraçado que pouca gente cita 2022, né? Muita gente fala de 2019 o tempo todo. 2025 tem bastante gente falando agora também, porque é recente, mas 2022 se fala pouco, né? Não sei o porquê. Talvez pela final, que não foi tão legal assim, não foi tão emocionante. Não sei. Brasileiro tetracampeão da América. E nesse vídeo eu vou te contar a trajetória de como o Flamengo ganhou 6 títulos em um ano. Quem para pra ver o saldo vitorioso do final não imagina o quão movimentado foi o início de 2025. Na verdade, o ano do Flamengo começou a ser encaminhado praticamente ainda em 2024. A primeira bomba veio no dia 10 de novembro, quando logo após a conquista do título da Copa do Brasil, Gabigol anunciou que não renovaria seu contrato com o clube, vínculo esse que acabaria dia 31 de dezembro. Eu vou curtir esse momento até 31/12, até Esse dia doeu, mano. E outra coisa, precisava? Precisava mesmo, tá ligado? Tinha necessidade dele dar uma entrevista falando que vai sair? Não tinha, né? Não tinha. Pô, ele podia ter evitado esse rolê, mas já é. jogador do Flamengo, agora eu quero curtir e aproveitar. Não bastasse perder o que para muitos era o segundo maior ídolo da história do Mengão, vale lembrar que Pedro também sofreu uma lesão gravíssima enquanto servia a seleção e já era a ausência certa em boa parte do primeiro semestre do ano seguinte. Isso aí já me deixou puto, vou falar bem a verdade, viu? O Pedro, caralho, velho. Ai, mano, levaram ele pra seleção brasileira, o cara machuca treinando. Mano, vai tomar no cu. É pra ficar muito puto, tá ligado? É pra ficar muito puto. Ó, é tipo aquele primo retardado que pega seu brinquedo, tá ligado? E quebra. É a mesma coisa. Porra. O objetivo era claro, buscar um substituto para Gabigol, mas que também pudesse suprir a ausência do Pedro. Assim, o nome escolhido foi Juninho, contratado Ó o vindo do xereca aí. Karabag por 5 Sou milhões fã. de euros. Outro nome anunciado foi Danilo, que fez a carreira como lateral direito, mas veio especificamente para a posição de zagueiro. Com o contrato acabando, Davi Luiz também deixou o clube. O meia Alcaraz, investimento pesado, rumou ao Everton, e Fabrício Bruno foi vendido para o Cruzeiro. Carlinhos, emprestado para o Vitória. E assim foi a janela do início do ano. O Carioca começou daquela forma que tem se tornado rotina. A base joga os primeiros jogos, enquanto o elenco principal faz pré-temporada nos Naquele ano, pelo menos, a base deu conta, né? Esse ano, se depende deles de rebaixa o Flamengo. Estados Unidos. O time principal voltou em seguida, derrotando Volta Redonda e Sampaio Correia. Além das vitórias, o clube visava a preparação para a final da Supercopa do Brasil contra o rival Botafogo. E quando esse jogo chegou, ninguém sabia se era futebol ou polo aquático. Uma chuva absurda e o estádio completamente ilhado. Mas quando a bola rolou, só deu Flamengo. 3-1 com 2 gols do rei dos clássicos, Bruno Henrique, e o outro nessa bela cavada de Luiz Araújo. Flamengo, tricampeão da Supercopa do Brasil, o maior campeão desde o retorno da competição em 2020, e vale dizer, o primeiro título do ano. O Carioca prosseguiu. Nas semis foram 2 vitórias contra o Vasco, 1-0 na ida com gol do BH e 2-1 na volta com gols de Luiz Araújo e de novo Bruno Henrique. Impressionante como ele gosta de marcar contra o Vasco. Pai Na do final, o Vasco. adversário era o Fluminense e, como esperado, foi pegar. Não só contra o Vasco, né? A gente viu aí contra o Botafogo também. Contra o Vasco demais. Contra o Fluminense faz gol também. É o rei dos clássicos, né? Não tem jeito. É o BH. Na ida, 2-1 para o Mengão, com gols de Wesley e Juninho, que marcou ali um dos mais importantes gols que ainda faria com essa camisa. Keno descontou aos 90, trazendo esperança para os tricolores no segundo jogo, mas na volta 0-0 e o Flamengo ainda teve 2 gols anulados no fim do jogo. Campeão carioca, anota mais um, o segundo título do ano. No brasileiro, o primeiro adversário era o Inter, que para muitos ao lado do Flamengo jogava o melhor futebol do país naquele momento. Na Liberta, o grupo contava com LDU, Central de Córdoba e Táchira. Um grupo visto como ok, mas que deu muito mais trabalho que o esperado. Contra o Colorado. Muito, mano. Nossa senhora. Vou falar um negócio pra vocês. Mano, essa fase de grupo de 2025 não foi legal. Não foi fácil. Puta que pariu. Perder pro Tátira no Maracanã me quebrou legal.
O Flamengo atacou bastante, mas acabou saindo com 1-1. Resultado aceitável, visto que o Inter daquele momento era completamente diferente do que acabou o ano. Em seguida, estreia na Liberta, fora de casa, contra o Táchira, jogo enjoadíssimo, nada dava certo. Até que aos 57 minutos, Juninho marcou o solitário gol da vitória. 1-0, jogo truncado, mas muito importante. De volta ao Brasileirão, derrotou o Vitória fora de casa por 2-1 com gols de Bruno Henrique e esse lindo gol do Arrasca. Ali foi a primeira exibição do que o novo 10 da Gávea faria nesse campeonato. Mas enquanto isso, na maior competição de clube das Américas, as complicações começavam a aparecer. Flamengo e Central de Córdoba estreante na competição, jogo no Maraca, e para quem achava que era a vitória certa, não foi contra o Táchira não, né? Foi contra o Córdoba, verdade. Assim, 2-1 para os argentinos num jogo em que o Flamengo teve 78% de posse e quase 20 finalizações. Derrota duríssima. Apesar da derrota, o jogo contra o Córdoba marcou o retorno do Pedro ao banco, que estava um bom tempo longe dos gramados. No Brasileiro, as coisas iam bem, 2-0 contra o Grêmio com doblete do Arrasca e em seguida um sonoro 6-0 no Juventude, com direito a 1 gol e 2 assistências do Uruguai. Mas o destaque ficou para Pedro, que entrou aos 57 e cravou logo 2. Quem viu o jogo lembra que nem parecia que ele estava voltando de lesão. Impressionante. Ainda pelo Brasileirão, empate em 0-0 com o Vasco. No jogo em que o Flamengo atacou demais, mas a bola não entrou. No Maraca, o Flamengo fez um jogo absurdo contra o Corinthians. 4-0 com gols de Cebolinha, Arrasca e 2 do Pedro que estava voando. A Copa do Brasil começou e o Flamengo foi até a Paraíba enfrentar o Botafogo. Mais um jogo muito truncado, mas o Flamengo saiu com 1-0 com gol de Joshua, garoto do Ninho, aos 85. A sequência adiante era primordial. Além de ter jogos importantes, o mês de maio marcava a preparação para a Copa do Mundo de Clubes, na qual o Flamengo caiu no grupo de Chelsea, Los Angeles FC e Experience. Ou Esperança, sei lá, como tu quer chamar. Esperança, né? Na época teve mó treta, né? Qual era o nome da porra do time? Acho que era Esperança, todo mundo falava Esperança. A partida contra o Cruzeiro foi um baque. Em um jogo em que a defesa do Flamengo bateu bastante cabeça, Caio Jorge abriu o placar aos 15. Arrasca até empatou no primeiro tempo, mas nos acréscimos... Eu tava nesse jogo, tá? Tava no Mineirão. Puta que pariu, esse gol do Arrascaeta foi sacanagem. Próximo do fim do jogo, tem coisas que não dá pra explicar. Mano, e vou te falar, caralho, quando o Gabigol entra, mano, o Mineirão vai abaixo, tá ligado? Parecia que tinha saído um gol e todo mundo gritando, Gabigol! E ainda saiu o pênalti, o Gabigol bate e erra, mano. Eu tava no meio da torcida do Cruzeiro, né? É porque não tinha mais ingresso pra torcida visitante. E no Mineirão é muito de boa você ir no oeste ali, né? No oeste inferior. E fica uma torcida meio que mista ali, apesar de aqui não ter torcida mista. Mas fica muito torcedor do Flamengo ali, do Cruzeiro, por ter, né, essa tranquilidade com as torcidas serem amigas. E fica muito tranquilo. Tô assistindo de lá. Mano, eu no meio da torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro perdeu. E ele vai lá e faz de rebote. Vai tomar. A gente simplesmente sabe, parecem predestinadas. Pênalti para o Cruzeiro. Gabigol na bola e... Olha isso. Dito isso, não havia muito tempo para lamentar. Logo em seguida foi a volta contra o Córdoba, fora, e o Flamengo precisava vencer. Mas, mais uma vez, o resultado não foi bom. 1-1 em um grupo que para muitos o Flamengo passaria tranquilo. Naquele momento a torcida já começava a fazer contas, pensando em como classificar. Mas vieram 2 importantíssimas vitórias em sequência. Em seguida, 4-2 contra o Botafogo da Paraíba pela volta da Copa do Brasil. Classificação conquistada. O próximo jogo era duríssimo, contra o Palmeiras no Allianz, mas deu Flamengo 2-0 com gols de Arrasca. O Palmeiras é muito pato, né, velho? Caralho, é todo jogo, mano. Todo jogo. A única exceção foi a final de 2021. Isso porque o Andrés escorregou, pô. Tá ligado? Porque a gente deu o título pra eles. Porque o normal é isso aí, mano. O Palmeiras toma taca todo ano. Acho que desde 2018 que o Palmeiras não ganha do Flamengo no Brasileiro. Que isso, mano, é muita paternidade, tá ligado? E Ayrton Lucas, com direito a pênalti do Piquerez defendido pelo Rossi. Ali chegava o que até então era o momento mais importante da temporada. Flamengo e Táchira no Maracanã. O rubro-negro precisava vencer a qualquer custo para classificar.
Qualquer outro resultado era eliminação. Jogo muito nervoso, torcida suando frio, até que aos 76, Léo Pereira marcou e desafogou a nação. Na verdade, não sei se digo que quem marcou o gol da classificação foi o zagueiro ou se foi o Rossi, que nos acréscimos fez simplesmente uma defesa que foi praticamente um gol. Flamengo classificado em segundo lugar do grupo, com muito sufoco. Se não fosse essa defesa do Rossi, o ano de 2025 teria sido diferente. O Felipe Luiz já teria sido demitido, a gente não teria sido campeão. Não teria acontecido nada disso, tá ligado? Porra! Rossi, caralho, muito ídolo, foda-se. A campanha da Copa do Mundo de Clubes começou contra o Esperance, que dentre os times do grupo era o menos conhecido pelos brasileiros. Para a competição, contou com o reforço do meia Jorginho, contratado como jogador livre após deixar o Arsenal. Mas o Flamengo não teve dificuldades. 2-0 com gols de Arrasca e Luiz Araújo para começar bem a competição. Agora o adversário era o Chelsea de Cole Palmer. E o Flamengo foi lá e conquistou uma vitória absurda. Os Blues saíram na frente com Pedro Neto numa falha defensiva. Mas Bruno Henrique, Danilo e Wallace Ian marcaram e sacramentaram a vitória do Mengão. 3-1, uma atuação absurda contra o... Esse bagulho do Wallace Ian, né, velho? Depois desse jogo, tá ligado? Ele engatou uma... Eu não sei se foi antes que ele tava nessa sequência já de fazer gol todo o jogo, mas eu acho que foi no do Chelsea, foi o primeiro. Ele engatou uma sequência... E esse uniforme do Flamengo é bonito, né, velho? Aqui entre nós, lindo. Ele engatou uma sequência de vitórias, tá ligado? Foi de vitórias, não, de gols. Fez gol contra o Chelsea, depois no jogo seguinte fez outro brasileiro, o Libertadores. Você fala, caralho, esse moleque tem muita estrela. Aí depois do jogo contra o Galo lá, aquele bate-boca com o Hulk, e aí desandou tudo. Futuro campeão. Que loucura, meu. Esse dia foi um absurdo. Flamengo classificado em primeiro do grupo, invicto. Mas claro que as coisas não seriam tão fácil assim. Apesar da grande campanha na fase de grupos, o chaveamento colocou o Flamengo frente a frente com o Bayern de Munique. Já era sabido que o jogo seria difícil, mas a escalada ficou ainda maior quando, após 2 bobeadas da defesa, o Flamengo sofreu 2 gols em 10 minutos. Gerson marcou esse belo gol, mas pouco tempo depois, Goretzka ampliou a vantagem. Jorginho ainda brocou de pênalti, mas Harry Kane acabou com as esperanças. 4-2 Bayern com um show do Furacão e Flamengo eliminado nas oitavas. A verdade é que o chaveamento foi cruel demais. Mano, foi muito cruel, papo reto, foi muito cruel. O Flamengo passar em primeiro do seu grupo, tá ligado? Do grupo dele. E o Bayern ficar em segundo pro Benfica ser o primeiro. Puta que pariu, é pra ficar muito puto. Com o Mengão. E quando tudo parecia bem, após uma boa participação no Mundial, estourou a bomba. Na coletiva pós-jogo, Felipe Luiz expôs descontentamento com as atitudes e postura do Pedro nos treinos, naquela que foi uma das coletivas mais chocantes do ano. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável, beirou o ridículo para mim. A polêmica se tornou ainda maior porque pouco tempo antes chegou a público um vazamento de prints em que um membro do departamento de futebol do Flamengo teria dito que aceitaria vender Pedro por um valor em torno de 15 milhões de euros, o que não pegou nada bem. Além do bagulho do Boto, né? Falar que queria o Vlahovic e tudo. Porra. E esse negócio do Pedro tem uma galera que tem antipatia dele até hoje por causa disso. Até hoje eu vejo gente que tem birra do Pedro por causa desse dia, pô. Com a relação completamente estremecida com seu camisa 9, o Flamengo seguiu. Mas o que veio foi uma derrota na Vila. 1-0 para o Santos com um gol de Neymar aos 84. Podemos dizer que rolou uma mini crise, talvez? Mas durou pouco, porque no jogo seguinte, clássico contra o Fluminense, Pedro voltou a ser relacionado por Felipe Luiz e mostrou porque é o 9 do Flamengo. 1-0 com gol dele aos 85. Na camisa, um recado: Jesus é o suficiente. Aquele momento da temporada marcava a janela do meio do ano, em que o clube se movimentou bastante. Gerson, Wesley, Matheus Gonçalves e Lohan deixaram a equipe. O argentino Alcaraz também teve sua venda ao Everton concretizada. Só nessas vendas o Flamengo somou mais de 70 milhões de euros. Por outro lado, o clube também investiu bastante. Desembolsou mais de 22 milhões de euros para fechar com Samuel Lino, vindo do Atlético de Madrid. Chegaram também Carrascal por 12 milhões, Emerson Royal por 9 e Saúl como agente livre. Nas oitavas... Essa janela do Flamengo foi sacanagem, tá? Essa janela foi muito boa. Pena que o Samuel Lino ainda não engrenou. Eu ainda tenho esperança, mano. O Samuel Lino é muito bom, pô, pra gente não ter esperança no maluco, tá ligado?
bichão é bom, mano. Só que, foda, tá ligado? Não encaixou ainda. Mas eu acho que ainda vai encaixar. Igual o Paquetá que chegou agora, ainda não encaixou, mas uma hora encaixa, pô. Uma hora dá certo. Da Copa do Brasil, o adversário era o Galo, mesmo rival da final do ano anterior, e foi o Alvinegro que acabou levando a melhor. 1-0 na ida em pleno Maracanã, e na Entregado, volta Léo. 1-0 para o Flamengo na Arena MRV. Nos pênaltis deu Galo, com direito a gol e defesa de Everson. A verdade é que a equipe de Felipe jogou bem, mas claro, uma eliminação é sempre muito difícil. O chaveamento da Libertadores botou a equipe carioca frente a frente com o Inter, e seria 3 jogos seguidos, contando com um do Brasileirão e 2 na Liberta. E deu. Passou sem nem suar, velho. Foi meio humilhante pro Inter, tá ligado? Na moral, eu acho que foi meio humilhante. Porque, pô, o Flamengo não fez esforço nenhum, mano. Nenhum esforço. Flamengo nos 3 jogos. Eu como um gremista. Tamo junto, Mengão. 1-0 na ida com gol de Bruno Henrique e 3-1 no Brasileiro, com 2 de Pedro e 1 de Plata. E na volta no Beira-Rio, 2-0 Flamengo, com gols de Arrasca e Pedro, com direito a chuva de prata ou de plata. Quem foi que deu a assistência? No Campeonato Nacional, enquanto se preparava para enfrentar o Estudiantes, goleou Vitória por 8-0, um jogaço de Arrasca, Pedro e Lino. Porém, no jogo seguinte, um empate com gosto amargo. 1-1 contra o meu Grêmio, num jogo dominado pelo Flamengo. Mas a recuperação veio logo em seguida. 2-0 contra o Juventude com tranquilidade nas vésperas das quartas da Libertadores. Na ida contra o Estudiantes, o Flamengo fez um belo primeiro tempo. 2-0 com 10 minutos de jogo. Gols de Pedro, que abriu o placar com 1 minuto, e Varela, que ampliou aos 9. Aos 82, Plata foi expulso de maneira Mano, bizarra. isso é bizarro, né, velho? Esse lance é bizarro. Caralho, olha isso. Ele Varela, toma uma bicuda, pô. Ele toma um chute. Plata Olha isso, ele toma um chute. Isso é bizarro, isso é bizarro. foi expulso de maneira bizarra. E aos 90, gol contra de Léo Pereira e os caras ficaram vivos pra volta. E na volta, que sufoco, meus amigos. 1-0 para Estudiantes. Com... Léo Pereira, né, velho? O Léo Pereira é muito bom. Eu sou fã do Léo Pereira. Inclusive hoje, eu acho que o Léo Pereira é o melhor zagueiro. Hoje não, porque esse início de ano tá sendo uma bela de uma bosta. Mas o Léo Pereira, pra mim, antes de começar essa fase agora ruim do início do ano, o Léo Pereira, pra mim, era o melhor zagueiro. Até mais que o Léo Ortiz, porque o Léo Ortiz machucou, né, no final do ano. E o Léo Pereira é muito seguro e não machuca nunca. Ele tá sempre à disposição, tá ligado? Só que ele tá sempre na cena do crime, velho. Impressionante. Todo pênalti, todo gol contra, tudo ele tá lá. Ele tá sempre na cena do crime. falha do Rossi e jogo decidido nos pênaltis, mas nas cobranças o Flamengo foi simplesmente perfeito. Marcou os 4 com Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira, enquanto Rossi defendeu 2 e se sagrou como o herói, se redimindo da falha. Golaço A do Léo, partir né? dali a temporada do Flamengo virou um turbilhão de emoções. Venceu o Corinthians por 2-1 na arena de virada. Sim, naquele jogo de cavadinha do Yuri no pênalti defendido pelo Rossi. Em seguida vinha uma sequência dificílima. 0-0 no Maraca contra o Cruzeiro, num jogo em que o Flamengo teve bastante posse de bola, mas o goleiro argentino trabalhou demais. Derrota por 1-0 para o Bahia, num jogo de 2 expulsos, Danilo e o Alacian. A recuperação veio contra o Botafogo, 3-0 no Nilton Santos, com gols de Pedro, Plata e Luiz Araújo. O próximo jogo era para muitos a final antecipada do Brasileirão 2025. Flamengo versus Palmeiras no Maraca. E, meus amigos, foi um jogão. Mais um atropelo, mano. 3-2 Mais pro um atropelo. Mengão, com uma atuação absurda de Arrasca, Jorginho e Pedro. Cada um marcou um. Vitória gigante. Era a hora da semi da Libertadores. Flamengo e Racing, time que definitivamente não era bobo. Já havia derrotado o Cruzeiro na final da Sula passada e também o Botafogo na final da Recopa. Na ida deu Flamengo 1-0 com gol de Carrascal, que jogou demais nesse dia. Na volta Carrascal, do Livre, essa atuação uma do guerra Carrascal. em forma de futebol. Aos 56 minutos, Plata foi expulso de novo e foi o Flamengo quem virou o time argentino dessa. Tô mutado. Depois dessas duas expulsões do Plata seguida, a galera começou a ter uma birra dele. E outro jogador que a galera tem birra que eu não entendo. O Plata é muito bom. Eu gosto muito do Plata, véio. E tem muita gente que é muito crítico do Plata. Eu não entendo o porquê, velho. Pô, o cara. O cara tá. Mano, é só pegar a final da Libertadores, pô. Final da Libertadores do Mundial, pô. Pega a final do Mundial. O que o maluco fez? Como é que depois do cara fazer essa final do Mundial,
Tem gente que tem birra do maluco por causa de 2 expulsões que nem foi culpa dele, tá ligado? Foi expulsão ridícula, mano. Vai tomar no cu. E nem foi por causa dessa, ainda teve outra expulsão depois ainda. Aí o pessoal falou, 3 não, 3 é demais, vai tomar no cu. Mas, véi, porra! Da vez. Muita correria, muita raça e vontade. 20 finalizações do Racing, mas deu Flamengo, classificado para a final contra o Palmeiras, a revanche de 2021. Até a final da Liberta, o foco total era no Campeonato Brasileiro. Disputa ponta a ponto contra o Verdão. Vitória tranquila contra o Sport, 3-0 com gols de Arrasca e 2 do Bruno Henrique, que se recuperou após um meio de temporada bem abaixo, com todas as polêmicas fora de campo. Em seguida, um jogo inacreditável contra o São Paulo. O tricolor abriu o placar com o Luciano e o Flamengo virou com Arrascaeta e Samulino, que tinha tudo para sair como herói da noite. Até que aos 67, Plata foi novamente expulso. Aí beleza, aí o pessoal ficou puta aí. Aí o pessoal ficou puta e beleza. Aqui ele foi burro. Mas faz parte, mano. Porra, todo jogador expulso. E o São Paulo empatou aos 80 com o Ferreirinha. Ali, o Palmeiras abriu 3 pontos de vantagem na liderança, mas vieram 2 vitórias importantíssimas na sequência. 3-2 contra o Santos, com gols de Léo Pereira, Carrascal e BH. E 5-1 contra o Sport em mais um jogo inacreditável, em que o Leão teve... Um time reserva, porque nesse jogo contra o Sport teve 2 expulsões, verdade. Esse jogo foi que teve 2 expulsões. Mas mesmo assim, pô, a maioria dos jogadores estava com seleção, porque foi na data FIFA. 2 expulsos após abrir o placar. Foi nesse jogo que o Flamengo reassumiu a liderança do Brasileirão e não perdeu mais. Não perdeu mais o posto de líder, porque partida perdeu. O próximo jogo foi uma derrota dolorida demais. 2-1 no clássico contra o Fluminense. Porém, a equipe de Abel Ferreira tropeçou empatando com o Vitória. No Allianz. E o Flamengo seguiu com 2 pontos de vantagem. Contra o Bragantino, uma vitória maiúscula. 3-0 com gols de Arrasca, Jorginho e BH. Enquanto o Palmeiras empatou por 0-0 com o Fluminense. E a vantagem rubro-negra foi de 2 para 4 pontos. Às vésperas da Liberta, o Flamengo enfrentaria o Galo e o Palmeiras o Grêmio. O Verdão acabou derrotado por 3-2. Já agradeceu meu Grêmio hoje, flamenguistas. Bastava uma vitória rubro-negra para concretizar o título, mas com 1-1 na Arena MRV... E em 2019, se não me engano, o Flamengo foi campeão brasileiro, quando estava comemorando ainda o título da Libertadores, com o Palmeiras perdendo pro Grêmio. Não foi? Acho que, caralho, o Grêmio é muito nóis, mano. Ia para depois da final. No dia 29 de novembro, o Flamengo exorcizou o fantasma de 2021. Derrotou o Palmeiras de Abel com um gol de Danilo e uma atuação fantástica de Varela, Varela, jogo tornando-se, assim, o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores da América, com direito à presença de Andréas Pereira em campo. Do outro lado, mas, mais uma vez, fardando a medalha de prata. Caralho, a cara do Andréas me dá raiva, mano. Eu peguei um ranço desse maluco que vai tomar no cu, mano. Não é normal, velho. Não é normal o ranço que eu peguei desse cara. Caralho, velho. Que filho da puta, mano. Muito filho da puta. Arrascaeta finalizou a competição eleito craque do campeonato. Prêmio que facilmente poderia ser do Rossi, que foi importante demais. Uma campanha que em números não foi tão bonita, mas foi como precisava ser. Campanha copeira, o 3º título do ano. Não perde as contas aí, hein? De volta ao Brasileiro, jogo decisivo contra o Ceará. Uma vitória simples trazia o título. E foi exatamente o que aconteceu. Com o gol de Samuel Lino, contratação mais cara da temporada, o Flamengo derrotou o Ceará e se tornou campeão brasileiro de futebol. Melhor ataque com 78 gols marcados e melhor defesa com 27 gols sofridos. Arrascaeta foi o vice-artilheiro do campeonato com 18 gols e líder em assistências com 14. Simplesmente 32 participações em 33 partidas disputadas. Surreal. Não perde as contas aí não, hein? Já foi quantos títulos? 4? Foi 4º título, hein? Não perde as contas. 4º título do ano. Após muita festa no Rio de Janeiro, o clube ainda tinha mais uma missão. Esse bagulho que o Arrascaeta fez não ficou legal, né? Não ficou legal. Ainda bem que ele tirou. O Campeonato Intercontinental no Catar. O primeiro rival em confronto válido pelo troféu Derby das Américas era o Cruz Azul do México. Jogo difícil, adversário de qualidade. O Flamengo abriu o placar com Arrascaeta, mas sofreu muita pressão e levou o empate no fim do primeiro tempo. Aos 71, camisa 10 apareceu novamente como protagonista da temporada e sagrou a vitória. E o troféu para o rubro-negro carioca.
Flamengo classificado para semis e campeão do Derby das Américas, o quinto título do ano. Na semi veio o Pirâmides do Egito, confronto valendo o troféu da Challengers Cup. Mais um jogo decisivo do uruguaio e mais uma vitória. 2-0 com gols de Léo Pereira e Danilo, ambos de cabeça. Ambos de bola parada, ponto importantíssimo da temporada rubro-negra, treinada por Rodrigo Caio, ídolo do clube, que agora trabalha na comissão técnica de Felipe. Flamengo classificado para a final e campeão da Challengers Cup, o sexto título do ano. O último oponente era nada mais, nada menos que o PSG, campeão da Champions League, metendo 5 na final. Em um jogo marcado pelo aspecto físico, de muita luta dentro de campo, Kvara abriu o placar para os franceses após falha de Rossi. Jorginho empatou de pênalti. Como diz o hino do clube, muita raça, amor e paixão que levaram o Flamengo até as penalidades após um jogo que durou até a exaustão física. Na decisão final, o rubro-negro foi abaixo. Safonov brilhou, pegou 4 e conquistou a taça para o Paris. Um grande jogo que deixou claro o nível do ano da equipe rubro-negra. Por pouco, não veio o sétimo título. O Flamengo encerrou 2025 com um dos mais vitoriosos de sua história. Um ano de conquistas e solidificação de um projeto que lançou o Flamengo como o primeiro brasileiro tetracampeão da Libertadores. Foi aí que surgiu a frase: seu time não é o PSG. Não, mentira, surgiu com o Bayern, né? Seu time não é o Bayern de Munique. Aí puxaram pro seu time não é o PSG. Agora já é seu time não é o PSG, não é o Fluminense, não é o Corinthians, São Paulo, Inter. Se antes as noites de flamengada na Liberta eram de pesadelo, hoje são noites vitoriosas. Inclusive o mais vitorioso do país. Um ano que alçou na história do clube nomes como Léo Pereira, que já era gigante, mas precisava de um ano como esse. Rossi, Ortiz, Varela, Alexandre, Jorginho, Pulgar, novos gigantes na história rubro-negra. Um ano que começou em dúvidas pela saída de um grande ídolo, mas que engrandeceu e evidenciou ainda mais outro grande nome. O quão grande se tornou Jorge de Arrascaeta, o camisa 10 da Gávea, ao lado de Bruno Henrique, seguem fardando o rubro-negro, seguem vencendo. 2025 acaba como uma grande história e quem sabe 2026 renda outro vídeo tão grande quanto. Histórias para os próximos capítulos. Mano, tomara. Ih, já começou o outro aqui, mas, pô, tomara legal, mano. Tomara legal, porque eu vou te falar, o início do ano já não, tá ligado? Já não foi aquilo que a gente esperava. Essa é a verdade. Essa é a verdade.